comediantes e comediantes, eu sou Etienne Sartei, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias. A sexta-feira já chegou muito bem e a voar. E não estamos aqui para falar que a Rainha Gengambane morreu há 1663 anos atrás, tipo um certo jornal aqui na banda. Não, estamos só aqui para atualizar tudo que já aconteceu durante essa semana no nosso país e no mundo. Então, sem mais delongas, gira a vinheta. Informação com atualidade é na Nacional. Começamos o vídeo, vamos atualizar os números do Covid-19, que nas últimas 24 horas a Angola detectou mais 77 casos. Já são assim no total 16.484 casos confirmados aqui no país. Estão ativos nesse momento 6.836 casos. Já foram recuperados 9.266 casos. E infelizmente já perdemos 383 pessoas pela Covid-19. Para começar com as notícias e acalmar certos corações de certas pessoas, para encerrarmos o caso do pinguim piloto, para informar que ele está bem, está a ser cuidado pelo seu dono, Vissoma Marques, que o adquiriu. Não foi ele que encontrou o pinguim, ele adquiriu o pinguim de alguns pescadores que haviam capturado. E ele está a cuidar muito bem, ele está a dar o melhor de si, alimentação, boa condição de vida para o pinguim. E ele disse que está disposto a entregar o pinguim para que ele seja devolvido ao seu habitat natural. Mas se isso não acontecer, ele vai cuidar muito bem do pinguim. Vissoma, muitos parabéns, você é bom, yeah? Você sinta-se abraçado, meu mano. Essa semana foi atualizada a lista de pecados. Um pastor, que não é bem pastor, um apóstolo, já esqueci o nome dele, também o nome dele aqui não interessa, mas ele veio a público a fazer uma atualização daquilo que é pecado, que é abominação e que não pode ser práticas normais. Então, se você faz parte dessa lista que eu vou falar agora, fica a saber que vais morrer, vais ir no inferno a queimar no quinto dos infernos. E são as seguintes práticas que constituem pecado, abominação, e essas pessoas são demônios. Primeiro, o homem que põe a boca no sexo feminino para fazer sexo oral. Segundo, a mulher que põe a boca no sexo masculino para fazer sexo oral. Terceiro, o homem que põe a boca nos seios da sua companheira. Quarto, a mulher que fica em cima do homem no ato sexual. Então, se dessas quatro coisas você alguma vez já fizeste na vida, tá espalhado. Epa, não posso falar tais, estamos, porque é duro falar, tá duro então. O ano de 2020 começou de certa forma com algumas polêmicas e dentre elas teve o Luanda Leaks, que veio a público sendo um consórcio de jornalistas que se juntaram para fazer investigações sobre as ações da engenheira Isabel dos Santos em tudo que ela foi adquirindo e gerindo, e foram mostrando várias acusações à mesma. Só que também informaram que a engenheira Isabel dos Santos havia desviado 137 milhões da Sonangol e que supostamente, segundo o Luanda Leaks, que eram para pagar consultorias a outras empresas. Só que depois dessa acusação do Luanda Leaks, o jornal português O Negócio veio a público dizer que realmente existiram essas consultorias e que realmente foi pago esses 137 milhões para essas empresas, só que em bancos internacionais. Não sei se isso propriamente constitui uma defesa para a engenheira Isabel dos Santos, mas pelo menos acho que vai alterar-se algumas coisas das acusações da mesma, lembrando que ela também já perdeu a Unitel ainda esse mês. Uma notícia boa aqui do nosso país: Angola está na lista dos maiores produtores de banana do mundo, sendo o número 1 da África. Sinceramente, algumas listas de Angola me dá graça, juro. É que nós estamos em alguns sítios num patamar tão elevado, até para a África somos a referência, mas
às vezes estamos numa referência boa, outras vezes estamos numa referência má. Por exemplo, a da má é que somos o país com mais desempregados em África e estamos em segundo no mundo. Olha só. Mas também estamos em quarto no mundo com o maior produtor de banana e estamos em primeiro em África, o que é muito bom. Mas também não me assusta, porque esse é o país do pai banana. Eu nasci aqui, aqui ninguém me engana. Nós estamos a produzir muita banana, estamos a produzir J-Lo, Vanel Vicente, Zedu, Bonito de Souza, temos muita banana para todo mundo. Então, por favor, vamos exportar mais banana daqui. Tem certas bananas que não podem continuar nesse país. Essa semana teve um caso um tanto quanto complexo, que é o caso da Gressima. A Gressima, que era o gabinete de revitalização e execução da comunicação institucional e marketing da administração, que era um gabinete tutelado ao Ministério da Comunicação, que tenha como responsável o antigo ministro da Comunicação, Manuel Rebelas. O mesmo se encontra a prestar depoimento nos últimos dias sobre a sua gestão e sobre as acusações que foram feitas sobre seu nome, desde corrupção, desvio de dinheiro e tudo. Para vocês terem uma noção, esse gabinete está ligado a um desfalque de mais de 98.141.632 milhões de euros. Só para vocês terem uma noção. E Manuel Rebelas acabou de informar que o Gressima pagava influenciadores e fazedores de opinião, seja nacionais ou internacionais, para que falassem bem de Angola. Nesse momento nós já não sabemos o que é de bom ou o que é de mal do nosso país, que se fala aqui ou lá fora. O Euronews recebeu 500 milhões de euros para falar bem da Angola, mas tipo, era o que tinha que receber todo esse dinheiro? Qual era a história que tinham que contar para o mundo que Angola estava a apoiar tanto assim? E nós mesmo nem estamos a ver essa apoiabilidade. É como então? Disse todo o dinheiro. E eu que nunca vi. Segundo Manuel Rebelas, a gestão do Gressima estava na mão do general Copelipa, que eu não entendo. Ele era o chefe da Casa Civil, mas Copelipa, até 2 ou 3 anos atrás, parecia ser o general mais inteligente do mundo, porque ele estava à frente de tudo que gerava milhões de dólares daqui de Angola. E segundo também Manuel Rebelas, disse que foi o presidente Zedu que lhe meteu o lá no Gressima, ou seja, eles entregaram o Gressima no Copelipa, foi o presidente que já vazou. Só que o próprio presidente deu uma de Pôncio Pilato e lavou a mão e disse que não tem nada a ver com isso. E nos últimos depoimentos, Manuel Rebelas disse que nunca recebeu salário do Gressima. Epa! E ainda veio a público dizer que devolveu mais de 30 mil imóveis para a PGR como acordo de todos os problemas que ele vai assumir. Mas como é que ele nunca recebeu esse cumbu? E olha, aqui no nosso país tem muito mentiroso. Só já para fechar, para dar os parabéns a Robert Lewandowski, que foi consagrado o The Best, o melhor jogador de 2020. Sinceramente, não tinham como dar a outra pessoa a não ser ao Lewandowski. Lembrando que principalmente depois da pausa da pandemia, depois da quarentena, quando as pessoas voltaram, os jogadores voltaram, quando o futebol voltou, Lewandowski era o único que tipo estava a levar o futebol mundial nas costas. Porque Messi e Ronaldo estavam eram aleijados, não estavam a conseguir fazer nada e era a única solução entregar para Lewandowski como o melhor do mundo de 2020. E foi sim. Messi ficou em segundo, penso eu, e Ronaldo ficou em terceiro. Ronaldo foi criticado durante a gala porque Ronaldo não apareceu com fato. Que notícia triste! E ainda foi informado que Ronaldo votou em Lewandowski, lhe deu 5 pontos, votou também no Messi, lhe deu 3 pontos e também votou no Kylian Mbappé, lhe deu 1 ponto. Mas já o Messi e o Lewandowski esqueceram do Ronaldo, não lhe votaram em nenhum momento e o Ronaldo perdeu. Que notícia triste! Mas é mesmo assim, a vida é mesmo assim. Próximo ano o Ronaldo vai estar mais carburado, quem sabe vença, mas eu tenho a leve impressão
que os anos de Messi e Ronaldo estão a terminar. Eu só estou a ter essa pequena impressão. Informação com atualidade é na Nacional. Bom, pessoal, foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, deixe um bocado da tela, se inscreva no canal. Deixa aí nos comentários qual foi a notícia mais impactante da semana que eu não falei aqui, ou que eu falei aqui. Você quer comentar um bocado? O que você achaste do Gressima? Quem sabe, se nós começar agora aqui no canal a falar bem da Angola, também vão nos dar um cumbu, porque temos a certeza que o Gressima, ou com outro nome, tem tentado apagar certos influenciadores para falar bem da Angola. Isso não é novidade. Então, se inscreva, deixa o teu like, assista esse vídeo que está aqui, vai mesmo lá com o dedo ou com o cursor. Nós nos vemos no próximo vídeo, fiquem bem porque eu basei.